registro do imóvel, né? Por que ele é tão importante? Aqui eu vou falar um pouquinho mais para você a respeito disso. Então, o registro do imóvel, ele é importante para que você, comprando um imóvel, seja o dono legal daquele imóvel. Então, quando o seu cliente fizer a compra de um imóvel, é importante que você oriente ele, que ele só vai ser o proprietário legal daquele imóvel depois de realizado o registro desse imóvel, mesmo que a compra seja à vista. Existem muitas pessoas que compram à vista, fazem a escritura, pagam o ITBI, mas não levam ele para registro. Isso é arriscado, porque aí você acaba correndo dois riscos, né? O seu cliente, então, nesse caso, acaba correndo dois riscos. O primeiro risco grande que ele corre é do dono anterior, então daquele vendedor, né, daquela pessoa que vendeu para ele, venha a contrair alguma dívida, e o credor, por sua vez, sabendo que ele tem um imóvel, fazendo ali a busca de bens, vendo que ele tem um imóvel que é um bem sólido, é um bem que pode ser penhorado, que pode ser levado para o leilão, peça para o juiz, então, que aquele imóvel seja levado para o leilão. Eu, particularmente, desconheço qualquer história ou qualquer acontecimento em que o juiz realmente determinou a venda daquele imóvel. Também desconheço pessoas que não conseguiu comprovar a boa-fé. Porém, se não for comprovada a boa-fé, ou seja, se o juiz suspeitar que aquela venda não foi de fato realizado por fins normais, né, que ele forjou aquela venda, pode sim o cliente perder esse imóvel, pode sim a pessoa que comprou perder esse imóvel. Existe a possibilidade, é remota por ter feito uma escritura em cartório, quando você faz, ou quando nós também fazemos esse processo de compra e venda, a gente sempre levanta todos os débitos para se certificar que está sendo seguro. Então, isso, se acontecer, acontece num segundo momento. Naquele primeiro momento, então, de transação desse imóvel, não acontece dele já ter contraído essa dívida, mas existe a possibilidade disso acontecer. E se ele não registra, então, isso em qualquer tempo, tá? Pode ser um mês depois, pode ser 2 anos depois, sempre há a possibilidade de vir uma cobrança ali, então, uma penhora, por conta de uma dívida do antigo anterior. Afinal, se esse cliente não registrar, ele não é dono legal daquele imóvel. Sabendo disso, é importante que ele faça o registro, porque registrando, ele transfere a propriedade, ele tira a propriedade do primeiro, passando para o segundo. E aí sim, mesmo que o primeiro venha fazer algum tipo de dívida, venha a entrar em algum tipo de litígio, aquele imóvel ele não entra naquela busca de bens. O outro ponto, o outro risco, né, que ele está correndo é na hora de vender esse imóvel. Hoje, a maioria dos bancos, para fazer a venda, ou melhor, para liberar um crédito de financiamento, ele procura não só os débitos daquele proprietário, como de todos os proprietários do último ano. Então, se o seu cliente compra um imóvel e não registra, dali ele passa uma suposição, tá? 5 anos sem registrar esse imóvel. E quando ele entende que é a hora de vender aquele imóvel, ele registra, põe para venda e é feita a venda por um crédito imobiliário, por um financiamento, esse imóvel ele pode, e se não houver nenhuma alteração, ele vai ser negado, se o dono anterior tiver dívida. Os bancos, então, pesquisam todos os proprietários dos últimos 12 meses. Se dentro desses proprietários tiver um ali com alguma restrição, normalmente os bancos toleram até 5% do valor do imóvel. Se for maior do que 5% do valor do imóvel, eles negam o financiamento, mesmo que não esteja no nome do atual proprietário, mesmo que seja no nome do proprietário anterior. Justamente por conta dessa possibilidade que eu coloquei para você anterior. Os bancos, eles precisam se certificar de que ele não vai ter nenhum tipo de problema na hora da retomada desse imóvel, ou principalmente no decorrer desse contrato de empréstimo, né, que ele fez. Então, ele não corre esse risco, tá? Então, se ele vai fazer um empréstimo, ele levanta todos os proprietários daquele último ano para se certificar que ninguém ali tem qualquer tipo de restrição, qualquer tipo de processo, e se tudo está ok, eles liberam. Então, sempre que é feito uma compra e venda de um imóvel, é indispensável o registro por conta da tranquilidade que ele vai ter, para que não caia nenhum processo de cobrança, nenhuma penhora naquele imóvel, e principalmente na hora dele vender esse imóvel, principalmente por meios de financiamento, não tenha nenhuma contestação do banco, então credor, sobre essa venda, tá? Existem muitas pessoas que não fazem o registro ainda hoje, as pessoas não sabem nem os riscos que estão correndo, né, por não fazer esse registro desse imóvel, mas é importante que você entenda os riscos, que você oriente o seu cliente a sempre que fizer um processo de compra e venda de imóvel, que então faça também o registro, tá? Quando a gente fala de um processo de compra e venda via financiamento, esse risco não acontece. Em algum outro vídeo aqui eu vou colocar melhor para você, mas sempre que é feito um processo via financiamento,
o banco obriga, né, o comprador a registrar esse imóvel no nome dele. Se ele não registra, o crédito, então, que ele adquiriu, não é liberado na conta do vendedor. Então, nós, como corretores de imóveis, temos a obrigação de acompanhar e de fazer esse registro, fazer com que aconteça esse registro, para que todas as partes ali saiam bem e saiam satisfeitas dessa transação. Mas, caso isso não aconteça, traz uma fragilidade e não há liberação ali, então, do crédito na conta para o vendedor, tá? Então, por isso, o registro do imóvel é tão importante. Essa é a mensagem que eu precisava te passar, o porquê que deve ser feito e qual é a importância dele.